um problema se torna cada vez mais evidente: os preços das baterias. As baterias são o componente mais caro de qualquer veículo elétrico, e os fabricantes têm buscado uma bateria mais barata, mais leve e mais eficiente. Hoje, mais do que nunca, estamos mais perto desse sonho, pois as duas maiores fabricantes de baterias do mundo, Cato e BYD, revelaram uma bateria de sódio revolucionária que tem o potencial de revolucionar todo o mercado de veículos elétricos. Então, o que exatamente é essa nova bateria de sódio e quando podemos esperar vê-la em ação? Junte-se a nós enquanto analisamos essa nova bateria de sódio e quando ela entrará em produção. Antes de irmos aos detalhes, precisamos entender algumas coisas sobre as baterias de sódio. Ao dar uma olhada na tabela periódica, você pode perceber que o sódio e o lítio são vizinhos, compartilhando propriedades físicas e químicas semelhantes. Mas você sabia que o sódio é mais de 1000 vezes mais abundante que o lítio? O sódio é um componente-chave do cloreto de sódio, ou sal de cozinha, o que torna sua extração relativamente fácil em comparação com o tedioso processo de mineração de lítio. Além disso, o processo de obtenção de sódio também é mais sustentável e amigo do meio ambiente em comparação com a mineração de lítio, que tem impactos significativos no meio ambiente. A mineração de lítio, em particular, é conhecida por liberar toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, tornando-se um grande contribuinte para as mudanças climáticas. Além disso, os produtos químicos tóxicos usados na mineração de lítio frequentemente contaminam a área circundante, incluindo nosso recurso mais precioso, a água potável. É evidente que o custo ambiental da mineração de lítio supera em muito seus benefícios. Outra vantagem do sódio em relação ao lítio é que as baterias de íons de sódio são mais fáceis de reciclar e não requerem elementos de terras raras, que estão associados a problemas ambientais. Em contraste, o lítio e os elementos de terras raras estão sujeitos a escassez massiva e picos de preços, tornando-os uma fonte não confiável para o crescimento sustentável da indústria. Além disso, o preço do hidróxido de lítio subiu de meros $6.800 por tonelada métrica em 2019 para impressionantes $80.000 por tonelada métrica hoje, um aumento de mais de 1000% em apenas 2 anos. Enquanto isso, o hidróxido de sódio continua abaixo de $300 por tonelada métrica. Claramente, o sódio tem uma grande vantagem em termos de custo. No entanto, vale ressaltar que as baterias de íons de lítio são conhecidas por sua alta densidade de energia e desempenho, razão pela qual são comumente usadas em modelos Tesla de alto desempenho e longo alcance. Mas há um problema significativo com essas baterias: o risco de superaquecimento. Você pode ter visto notícias sobre veículos elétricos pegando fogo ou explodindo. Isso é um problema sério de segurança que as baterias de íons de sódio não têm. Por essas razões, a Cato e a BYD decidiram desenvolver uma bateria de íons de sódio. Em julho de 2021, a Cato revelou que as baterias de íons de sódio possuem uma densidade de energia de 160 kWh por quilograma, um valor ligeiramente inferior às baterias LFP. Embora sua densidade de energia de 160 kWh por kWh não seja a mais alta do mercado, essas baterias oferecem uma série de benefícios que as tornam uma grande inovação. Além de serem mais econômicas de fabricar, elas também têm um desempenho excepcional em baixas temperaturas e apresentam recursos aprimorados de segurança. Agora, a Cato tem planos ainda mais ambiciosos no horizonte, com suas próximas baterias de íons de sódio previstas para alcançar uma impressionante densidade de energia de 200 Wh por quilograma. E se isso não fosse suficiente para deixá-lo empolgado, essas baterias estão programadas para entrar em produção em massa até 2023, marcando um passo significativo no cenário de armazenamento de energia. As células de íons de sódio de primeira geração da Cato já são impressionantemente acessíveis, custando apenas $77 por kWh, e com a entrada em produção em massa da segunda geração, espera-se que esse custo caia ainda mais para incríveis $40 por kWh. É fascinante como a tecnologia pode evoluir e mudar percepções. Em 2021, muitos especialistas acreditavam que as baterias de íons de sódio eram viáveis apenas para certas aplicações, como o armazenamento de energia e scooters de 2 rodas. Até mesmo a Cato tinha a mesma visão. Alguns analistas especularam que a iniciativa de baterias de íons de sódio da Cato era apenas uma estratégia para pressionar os fornecedores de lítio a reduzir seus preços. No entanto, à medida que o desenvolvimento das baterias de íons de sódio avançou e os preços do lítio continuaram a subir em 2022, o cenário começou a mudar. Tornou-se cada vez mais claro que as baterias de íons de sódio tinham o potencial de se tornar uma alternativa viável às baterias de íons de lítio nos veículos elétricos. Em novembro de 2022, a Cato confirmou oficialmente esse desenvolvimento, anunciando que suas baterias de íons de sódio eram esperadas para alimentar veículos elétricos no futuro.
Em dezembro, a BYD também anunciou seus planos de iniciar a produção em massa em 2023 e introduzir um ratebaque elétrico compacto alimentado por um pacote de bateria de íons de sódio. Agora, no recente Salão do Automóvel de Xangai, a Kato anunciou que suas baterias de íons de sódio serão instaladas no carro Chery, que será lançado no mercado até o final deste ano. Da mesma forma, a BYD anunciou que suas baterias de íons de sódio entrarão em produção em massa no segundo semestre deste ano, começando com o Ceagu. Esse anúncio veio em boa hora, coincidindo com a revelação do Ceagu pela BYD no Salão do Automóvel de Xangai. O Ceagu possui 3 versões diferentes, cada uma com preços de pré-venda variando de $11.450 a $14.000. Enquanto os modelos atuais são equipados com baterias LFP, as novas versões utilizarão as inovadoras baterias em formato de lâmina da BYD, com capacidades de 30,08 kWh e 38,88 kWh. A parte mais empolgante é que esses novos modelos serão alimentados por baterias de íons de sódio, que oferecem vantagens significativas em relação às tradicionais baterias de íons de lítio, embora tenham algumas vantagens, como segurança aprimorada e maior eficiência em termos de custo, elas também têm suas limitações, especialmente em relação à densidade de energia. Como resultado, seriam necessárias mais baterias de íons de sódio para igualar a capacidade energética das baterias de íons de lítio, tornando-as menos adequadas para uso em veículos elétricos. No entanto, a menor densidade de energia das baterias de íons de sódio é menos problemática para o armazenamento em larga escala. Na verdade, as concessionárias de energia podem simplesmente instalar mais baterias de íons de sódio para compensar a menor densidade de energia, sem a necessidade de espaço adicional. A Lei de Redução da Inflação, aprovada pelo Congresso americano em agosto de 2022, tinha como objetivo reduzir a dominação da China no mercado de baterias de íons de lítio. No entanto, uma mudança para as baterias de íons de sódio pode aumentar o controle da China sobre a fabricação de baterias. Dos mais de 20 projetos de fábricas de baterias de sódio planejados ou em construção em todo o mundo, impressionantes 16 estão localizados na China, de acordo com a empresa de consultoria Benchmark Minerals. Isso significa que, em poucos anos, a China terá quase 95% da capacidade mundial de produção de baterias de sódio. Embora a produção de baterias de íons de lítio ainda seja muito maior do que a de baterias de íons de sódio, a China estará em uma posição dominante nesse setor. No entanto, apesar do domínio da China na produção de lítio, o país enfrenta um desafio único quando se trata da fabricação de baterias de íons de sódio. Enquanto a China controla grande parte das fontes de lítio do mundo, ela tem acesso limitado à barrilha, um composto necessário para produzir o sódio. Curiosamente, os Estados Unidos possuem mais de 90% das reservas de barrilha prontamente extraíveis do mundo, localizadas sob o deserto sudoeste de Wyoming. Esse vasto depósito de barrilha se formou há mais de 50 milhões de anos e vem sendo explorado há séculos para atender às necessidades da indústria de fabricação de vidro dos Estados Unidos. A pergunta agora é se os Estados Unidos aproveitarão esse recurso para se tornar um grande player no emergente mercado de baterias de íons de sódio. Atualmente, os Estados Unidos estão atrasados em termos de pesquisa e desenvolvimento básico em relação à China nessa tecnologia emergente, como aponta o New York Times. O futuro dirá se a América aproveitará a oportunidade de se tornar líder em tecnologia de íons de sódio e reduzir sua dependência da China na produção de baterias, ou se ficará para trás na corrida pela próxima grande inovação em energia limpa. Ainda há muito a ser explorado no campo das baterias de íons de sódio. Embora essa tecnologia esteja em estágios iniciais, assim como as baterias de íons de lítio estavam há uma década atrás, ela apresenta um potencial emocionante para o futuro dos veículos elétricos. Além de seu custo significativamente menor em comparação com as baterias de íons de lítio, as baterias de íons de sódio são menos propensas à degradação ao longo do tempo, oferecendo maior longevidade e confiabilidade. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia de íons de sódio ainda tem muito espaço para melhorias e refinamentos nos próximos anos. Isso não significa que ela não possa evoluir e melhorar ao longo do tempo, mas sugere que ainda há muito a ser desenvolvido. À medida que a corrida pela tecnologia de íons de sódio se intensifica, os Estados Unidos têm uma vantagem significativa devido às suas reservas abundantes de barrilha. No entanto, é crucial que o país invista em pesquisa e desenvolvimento para se tornar líder nessa área. Caso contrário, poderá perder a oportunidade de liderar a próxima revolução na indústria de veículos elétricos e energia limpa. O futuro das baterias está se moldando como um campo fascinante, competitivo e em constante evolução. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.